Sentar. Se você trouxe sua Bíblia, abre em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós vamos meditar sobre essa multiplicação de discípulos do reino de Deus, avançando lá na igreja primitiva, saindo de Jerusalém, passando pela região da Samaria, chegando na região dos gentios, e aqui mais especificamente em Antioquia. Então lá em Atos capítulo 13, nós vamos nos inspirar nesta igreja tão preciosa, essa igreja conhecida, citada, compartilhada como igreja missionária, essa igreja gentílica. Queridos, antes apenas da gente já entrar no capítulo 13, eu queria te dar o contexto do que nós vamos ler nessa noite. Nós estamos vivendo esse momento na história da Igreja Batista Monte Serra, desde 2022, quando Deus nos deu uma visão de multiplicação, não apenas de discípulos. Embora Deus tenha, ao longo da história desta igreja, que tem 89 anos, a Monte Serra completou 89 anos, Deus vem amplificando, esta manifestação de discípulos de Jesus, pessoas dessa cidade que têm procurado a Cristo, pessoas que têm conhecido o amor de Jesus, sido atraídos para um relacionamento com Jesus, que tem feito um compromisso com Ele, tem dado passos de obediência, dado esse passo precioso do batismo, firmado a sua aliança de relacionamento com Deus, andando em fé, andando em comunidade de fé. Isso tem sido uma alegria espiritual ao longo da história desta igreja. Tantos pastores antes de nós passaram por esta igreja e foram canais para isso. Nós somos uma parte, nós estamos numa camada. Esse tempo da história, você e eu temos o privilégio de estar unidos a uma história de Deus nesta igreja. E nós honramos e nos alegramos por todos os líderes que passaram antes de nós. Temos o privilégio de nesse tempo estar servindo a Deus, e eu digo que a gente tem alguns privilégios mais especiais, porque um dos pastores desta igreja foi o pastor Oswaldo Mancebo Reis, e que voltou para cá e que hoje é parte da nossa igreja. Oswaldinho, levanta aí, que você para nós, você é para nós uma bênção. Dá uma olhada para o teu povo aí, para a tua igreja aí, ó. Esse homem aí, esse jovem mancebo de 92 anos, é um pastor que inclusive foi quem recebeu a minha Martinha aqui 24, quase 25 anos atrás. Então veja bem, Deus em 2022 nos deu uma visão de multiplicação que vai além dessa dinâmica de novas pessoas se convertendo a Cristo, mas de nós vermos Deus multiplicando igrejas e o reino avançando daqui da nossa Jerusalém, que seria Porto Alegre, aos confins da terra. E nesse movimento de Deus, onde Deus falou claramente conosco, com a liderança da igreja, nós estamos respondendo em obediência a isso. E tudo que nós temos visto, tudo que nós temos apresentado à igreja, dessa expansão missionária, tem a ver com uma resposta nossa de obediência à voz de Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que inspira a igreja atual a uma visão missionária que transcende o local onde ela está plantada, que transcende o ambiente onde ela nasce e ela influencia. Por quê? Porque quando o evangelho de Cristo Jesus, ele é estabelecido na terra, quando Jesus vem estabelecer o seu reino, lá no contexto mesmo de Israel, daquela região onde Jesus nasceu, queridos, o evangelho, todo o projeto de Jesus, todo o projeto de Deus, não era apenas Jerusalém e a nação de Israel. Todo o projeto de Deus era que todas as nações da terra pudessem conhecer a Cristo, pudessem adorar a Cristo. Esse sempre foi o projeto de Deus para a história da humanidade. Resgatar a humanidade do seu pecado e conduzir essa humanidade a um relacionamento com Deus
eterno, que começa aqui, que é a Zoe Aionios, a vida de qualidade eterna, a vida eterna, mas que nunca mais terá fim, porque Jesus virá buscar a sua igreja e nós viveremos eternamente com Ele. Então o alvo de Jesus, começando ali por Jerusalém, era que o evangelho, que a boa notícia de Jesus, que Ele veio para salvar a humanidade, rompesse Jerusalém e chegasse na região da Judéia, e que atravessasse a Judéia e que chegasse lá em Samaria. E aí você imagina que chegar em Samaria era realmente um grande desafio para o judeu, porque o samaritano para o judeu era um povo misturado. Então para um judeu dizer assim, não, o samaritano não, isso aqui é nosso. Mas Jesus vai dizer, não, mas eu incluí a todos, e vocês precisam chegar também em Samaria, para esses que vocês desprezam, porque o meu amor também precisa chegar lá em Samaria. E aí o evangelho de Jesus sai de Jerusalém, vai para a região da Judéia, chega em Samaria, mas o Senhor fala, mas eu quero que isso chegue aos confins da terra. E aí quando você vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, querido, é apaixonante, porque você vai vendo capítulo a capítulo essa história se cumprindo. E aí quando você lê o capítulo 1 de Atos, preste atenção, quando eles estão ali em Jerusalém, e Jesus havia dito para eles, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Vocês não saiam de Jerusalém para cumprir essa missão. E aqui tem um detalhe muito importante para mim e para você, presta atenção. Que este projeto, para dar certo, ouça bem o que eu vou falar, ele não podia ser realizado na força do braço. Para dar certo o projeto de Deus, da igreja avançar e estabelecer o reino de Deus no mundo, não daria certo com a inteligência apenas, com a competência estratégica, com a paixão. Não, ele falou assim, vocês vão precisar de algo. E então ele diz, fica em Jerusalém, até que a profecia de Joel se cumpra. E a profecia de Joel era que sobre todo aquele que cresce em Jesus, que confessasse a Jesus, o Espírito Santo seria derramado sobre ele. E ele diz, então fica em Jerusalém e vocês vão receber o Espírito Santo. E ele diz, vocês receberão o poder para testemunhar de Jerusalém, a Judéia, a Samaria, aos confins da terra. E aqui tem um mistério importante, porque toda igreja, presta atenção, toda igreja que entende a visão da multiplicação missionária, ela entende que ela não pode ficar só no seu local, falando de Jesus só para a sua região, compartilhando o amor de Jesus. Ela entende que ela tem que cumprir a missão de proclamar Cristo simultaneamente, presta atenção, ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então a nossa Jerusalém é onde você vive. Se você vive em Gravataí, a sua Jerusalém é Gravataí. Se você vive lá no Vale dos Sinos, a sua Jerusalém é Vale dos Sinos. Nós que moramos em Porto Alegre, a nossa Jerusalém é aqui Porto Alegre. Então fala comigo, o alvo de Deus para Monte Serra, fale comigo, o alvo de Deus para Monte Serra é proclamar Cristo da sua Jerusalém. Aí fala a sua cidade, Porto Alegre, de onde você é agora? Porto Alegre, né? Olha lá, 2 irmãos, é isso aí. A Jerusalém de vocês é 2 irmãos, Canoas. De onde você está? Para a Judéia. Aí você fala, ó, toda a grande Porto Alegre, tá bom? Aí você fala, todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, até as nações. Até o lugar mais distante. Então, esta igreja está comprometida com isso. Por isso que nós temos missionários espalhados no mundo. E é por isso que nós estamos avançando, queridos, por uma obediência a essa revelação de Atos capítulo 1:8. Agora, quando a gente estuda Atos, você vai ver que isso vai se cumprindo. É tão poderoso porque cada capítulo, capítulo 2, tem um relatório de 3.000 pessoas se convertendo. Capítulo 4 tem um relatório de 5.000 pessoas se convertendo. Depois os relatórios não contam mais. Isso começa a acontecer, uma multiplicação de discípulos. Jesus começa a fazer pela obediência daqueles discípulos.
Só que vem a perseguição a esses discípulos em Jerusalém. No capítulo 8, eles fogem, eles se espalham. Apenas os apóstolos ficam lá em Jerusalém e o restante se espalha. E aí a Bíblia coloca uma lupa numa história muito bonita no capítulo 8, que é a história de Filipe, que vai para a região de Samaria. E o evangelho chega em Samaria, e lá em Samaria está estabelecido o poder de um mago que enganava os ricos e os pobres daquela região. Queridos, todos iam até ele dizendo que ele era o próprio Deus, aquele mago. Mas aí o evangelho chega, o evangelho de Cristo lá em Samaria, e aí você vai ver coisas impressionantes em Samaria. Depois lê o capítulo 8, é absolutamente apaixonante. No meio da perseguição, a igreja se espalhando, e aí vem libertação, vem curas, milagres acontecem, e o poder das trevas que estava sobre Samaria é destituído, porque a luz de Jesus chega. E guarde isso, querido, toda vez que uma igreja chega num lugar, no poder do Espírito Santo, todo o poder das trevas que está se submete ao poder de Jesus. Você crê nisso? E aí lá no capítulo 8, quando ele vive essa experiência, agora você imagina que Samaria agora é o movimento, aquelas histórias, né? Está acontecendo algo tremendo em Samaria, milagres, curas, Jesus está fazendo coisas, as pessoas se convertendo. Aí o Espírito fala para Filipe, agora você vai sair de Samaria e você vai descer para a região que está deserta, que leva até Gaza. Olha só, no meio do movimento, aquele homem sai de Samaria e ouve o Espírito e vai para a região aquela estrada que está deserta. E a Bíblia diz que nesse caminho ele encontra com um eunuco que está lendo as Escrituras, uma parte de Isaías, e não entende. Falava sobre Cristo, mas ele não entende. E ele corre, emparelha naquela carruagem real, que era da rainha da Etiópia, e fala, você está entendendo o que está lendo? Falando, como eu posso entender se não há quem lê? Quem me explique? E ali ele começa a explicar de Cristo, e aquele eunuco se converte, e o evangelho vai chegar agora na região da Etiópia, através daquele homem. Olha o movimento de Deus, a igreja se movimentando de uma maneira tão poderosa. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, pelos estudiosos da Bíblia, o melhor termo para o livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo. Fala comigo, Atos do Espírito Santo, porque na verdade o livro de Atos conta a história do Espírito se movendo no meio da igreja, usando o povo, usando você, me usando, nos usando pessoas que estão dizendo, Senhor, eu estou aqui, pode usar minha vida. Então quando o evangelho chega em Samaria, depois tem aquele encontro no capítulo 8, gente, aí nós vamos ver um movimento de Deus para chegar entre os gentios. E no capítulo 10 tem o primeiro gentio que se converte. Se você ler Atos, posso dar uma dica para a igreja? Posso convidar a igreja a algo? Vamos ler o livro de Atos no mês de julho, você topa? Leia sobre essa ótica. A igreja primitiva é a primeira igreja que nasce ali, não é? Nesse movimento do Espírito Santo, tá? Você vai vendo ela se mover de Jerusalém, Judéia, Samaria, e observa que sempre funciona assim Atos. Olha a dinâmica de Atos, tá? A dinâmica de Atos é o quê? Tem um evento que acontece, uma explicação desse evento, que é como se fosse um discurso sobre o que está acontecendo, e aí vem um relatório, e o relatório são pessoas que se converteram. E aí vem um novo evento, um relatório, um discurso sobre aquilo, e você vai vendo uma dinâmica, e vai mostrando esta igreja em movimento. O livro de Atos, ele é um livro que toda a igreja precisa conhecer, porque mostra como uma igreja avança em multiplicação do reino de Deus. Então, quando nós chegamos agora no capítulo 13, nós agora estamos numa igreja gentílica. Preste atenção, isso é importante. Porque até então a base da multiplicação missionária é Jerusalém. Todo mundo está comigo aí, gente? Mas aí agora, uma igreja, capítulo 13, de Antioquia, uma igreja entre os gentios, vai ser levantada como uma outra base missionária. Tentando estabelecer aqui uma relação com a gente, é como se nós estivéssemos aqui em Porto Alegre, fôssemos a base missionária, tá? Que é o que está acontecendo, nós estamos enviando para várias igrejas, certo? Mas daqui a pouco, Vale dos Sinos, daqui a pouco Igrejinha, daqui a pouco
Gravataí, daqui a pouco Zona Sul. Essas igrejas vão crescendo e elas vão se tornando também uma base missionária, onde começa a acontecer coisas de lá. Então é o que aconteceu agora. Na igreja de Antioquia, Deus começa a fazer algo extraordinário através daquela igreja. E nós vamos agora olhar para a igreja de Antioquia, o capítulo 13. E nós vamos então ser inspirados hoje à noite pelas marcas de uma igreja missionária, uma igreja que está comprometida com a prioridade de fazer discípulos. E nós vamos ver exatamente, queridos, quais são as marcas percebidas nesta igreja, que é comprometida com o ministério prioritário de fazer discípulos. Então vamos ler o texto, vamos ler juntos aqui, Atos capítulo 13, versículos 1 a 12. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Fale comigo, profetas e mestres. Aí vai aparecer o nome deles: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Uau, que cena extraordinária! Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Barjesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Pai querido, que privilégio a igreja atual poder ler sobre a primeira igreja, sobre esse movimento tão lindo que nasce naquela igreja ali em Jerusalém e que se movimenta de forma poderosa no Espírito Santo para cumprir a missão de ser e fazer discípulos. Pai, é o que nós estamos comprometidos com o Senhor, de sermos uma igreja missionária que cumpre esta missão daqui aos confins da terra. Então, Pai, que nessa noite Teu Espírito nos inspire com a Tua palavra e com o exemplo desta igreja missionária lá de Antioquia. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, leia o livro de Atos, ele é apaixonante. Você vai ver então esta igreja se movendo comprometidamente em espalhar o amor de Jesus de Jerusalém aos confins da terra. De uma maneira orgânica, de uma maneira contudo poderosa, o evangelho vai se espalhando de lá para essas regiões, Judéia, Samaria, e chega aos gentios. E como dissemos agora, estamos nesta igreja e vamos colocar o foco nela, capítulo 13, essa igreja gentílica, que agora vai se movimentar dali de onde estão
para a região da Europa. E nós vamos olhar esse texto. A Antioquia era uma cidade populosa da região da antiga Síria. Atualmente ela é uma importante cidade do centro-sul da Turquia. Eu acho que vai aparecer aqui um mapa. Fica perto da foz do rio Orontes, a cerca de 19 quilômetros a noroeste da fronteira com a Síria. E é a partir desta igreja que toda igreja missionária precisa aprender. E eu quero hoje com você olhar quais são as marcas desta igreja que nos inspiram. Primeira, nesse projeto de cumprirmos a missão de sermos discípulos de Jesus, nós vamos ver que esta igreja, ela tinha claramente discípulos prontos para sair de lá e cumprir a missão em qualquer lugar, porque eles estavam exercendo os seus dons espirituais naquela igreja. Então, esse é um ponto muito importante do avanço de uma igreja missionária. Nós temos uma igreja comprometida por homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, crianças, que estão exercendo os seus dons espirituais para a edificação da igreja. Quando nós olhamos no texto aqui, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. E aqui ele está falando do contexto da liderança daquela igreja, que era uma liderança que tinham profetas, tinham mestres, e que esses homens então, que estavam conduzindo aquela igreja, eles são em algum momento da história daquela igreja, eles são separados para o avanço da obra missionária para além de Antioquia. Agora deixa eu explicar isso porque é muito importante. De manhã eu não comentei isso, mas quando Deus separa alguém para enviar, Ele não está dizendo que os que ficaram não estão enviados. É que nós todos já fomos enviados para onde estamos, para Antioquia, para a nossa Jerusalém. Amém, gente? É que a igreja, ela apenas está se movimentando para continuar aquilo que recebeu de visão. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Mas todos nós aqui já fomos separados para sermos missionários onde estamos, com a vocação que eu tenho. Não é? Se você é um diretor de uma empresa de veículos, Deus quer usar você para alcançar pessoas através do que você faz. Amém, gente? Você entende isso? Então o que está acontecendo aqui é que no meio daquela igreja que já é missionária, que está cumprindo o seu ministério ali de fazer discípulo, ele diz: agora eu vou separar vocês para ir para uma outra região. E aí Deus separa quem? Quem está engajado. Fala comigo, Deus separa quem para enviar? Quem já está cumprindo a missão onde está. Isso é muito sério você entender. Houve um tempo onde alguém me procurou dizendo que: pastor, eu estou sentindo de Deus de a gente abrir uma igreja nos Estados Unidos e eu estou pronto para ir. E a pessoa falou sério comigo, não falou como quem estava: eu quero ir para os Estados Unidos, tal. E aí eu conversando com aquela pessoa, fui fazendo algumas perguntas para ele e cheguei a uma conclusão de que o desejo era sincero, era verdadeiro. Mas eu fiz uma pergunta para essa pessoa: vem cá, vamos fazer o seguinte, nós temos orado pelo Rio Grande do Sul. Nós somos 498 municípios nesse estado. Nós temos muitos municípios nesse estado que ainda não tem a presença de uma igreja cristã saudável lá. Que tal você ser enviado para o interior do estado? Você topa? Bom, pastor, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu falei: não. Vamos começar por aqui. Vamos começar pela região da Judéia. Quem sabe a gente vai chegar lá. Deixa eu falar, Deus vai separar pessoas que estão sendo usadas de maneira comprometida onde Deus já plantou, amém? Começa abrindo tua casa. Começa influenciando as pessoas. Uma das coisas que chamou muita atenção, a gente teve em igrejinha há pouco tempo, a nossa equipe subiu para lá para uma capacitação, lá em igrejinha, e foi tão inspirador para nós que fomos lá, porque a gente foi conversando com as pessoas, o Michael nem sabe o que eu vou falar agora, mas foi tão bonito a gente for vendo as pessoas que estavam ali. A grande maioria daquelas pessoas, pelo menos eu conversei com 3 ou 4, que eram todas pessoas que trabalhavam na empresa do Michael e que foram levadas a Cristo lá dentro daquela empresa. Está entendendo?
Às vezes a gente quer cumprir a missão lá do outro lado do mundo, mas começa aqui. Onde é que você está? Onde é que você está plantado hoje? Você é um advogado, está dentro de um escritório de advocacia? É lá que Deus quer usar você. Amém? É lá, é no nosso oikos, é na nossa vizinhança, é aqui. Deus usando os teus dons para abençoar. Então, queridos, a nossa expectativa, e eu não tenho dúvida, é que toda vez que uma igreja está comprometida, o Senhor vai dizer: agora sim eu posso pegar você e vou te enviar para lá, porque você tem servido aqui com amor, está sendo treinado, capacitado, agora você vai para lá. Então essa igreja tinha essa característica, pessoas que estavam comprometidos com exercer os seus dons, servindo ao Senhor. Em segundo lugar, o versículo 2, parte A, diz assim: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito. A segunda característica desta igreja comprometida com o ministério de fazer discípulos é que ela tem discípulos buscando intencionalmente, intensamente, sinceramente o relacionamento com Deus de crescimento pessoal e espiritual. Olha só, quando a gente faz assim com as suas mãos, quando a gente olha para a dinâmica do nosso crescimento espiritual, você tem que levar em conta sempre essas duas coisas. Fale comigo: dons do Espírito e fruto do Espírito. Olha só a dinâmica do reino, como ela precisa ser equilibrada e saudável. Dons do Espírito é o que nós vimos no versículo 1. Eles eram mestres e profetas, certo? Você sabe para que a gente recebe dom do Espírito? Para que a gente possa, com as mãos, servir ao Senhor para a edificação da igreja. Amém, gente? Amém? É para trabalhar para a edificação da igreja, cooperando com Deus na edificação. Agora, você sabe o que é o fruto do Espírito? Para que Deus dá? O fruto do Espírito Deus dá para que, olha só, preste atenção, para que o caráter da igreja, para que o caráter de Cristo se manifeste na igreja e no mundo. Ei, ouça o que eu estou dizendo. Você já viu pessoas sendo usadas com os dons profundamente, mas quando você olhava para o fruto do Espírito, você não via amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Já viu? A pessoa sendo usada lá num dom, mas é briguenta, não tem domínio próprio, não tem mansidão. Você já viu isso ou não? Ei, olha aqui para mim. Uma liderança saudável, discípulos saudáveis, eles operam no reino de Deus. Fale comigo. Através do ser e do fazer. Vamos lá, as duas mãozinhas. Ser e fazer. Agora, o ser é o quê? Fale comigo. Ser cheio do fruto do Espírito. E o fazer é o quê? Ser usado pelos dons espirituais. Se você, preste atenção, se você for numa igreja saudável, você vai encontrar pessoas sendo usadas por Deus, mas manifestando fruto do Espírito. E aí o dom, ele promove na igreja edificação. Mas se você for numa igreja cheia de confusão, é porque está sob risco das pessoas usarem os seus dons, mas não manifesta o fruto do Espírito. Então você vê dom usado sem amor. Aí o que gera? Divisão, confusão na igreja. Gera crítica. Entende isso? Você sabe, no reino de Deus, quando você vê uma igreja saudável, preste atenção, as pessoas celebram os dons uns dos outros e não ficam com inveja. Sabe por quê? Quando você ficar com inveja de alguém que Deus está usando, é porque o fruto do Espírito na sua vida, ele está apagado. É a sua carne que está prevalecendo. O que esta igreja de Antioquia está mostrando para mim e para você é que tinham profetas e mestres, mas esses profetas e mestres, eles eram homens o quê? Fale comigo, cheios do Espírito Santo.
Olha o texto, eles buscavam a Deus em oração, eles jejuavam, eles eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. Então no meio desse ambiente, presta atenção, desse ambiente espiritual, onde há um equilíbrio de homens e mulheres, de pessoas servindo a Deus com os dons, mas cheio do Espírito, é que então nós vamos aprender uma terceira lição. O Espírito tem liberdade para se manifestar. É o terceiro ponto. Olha só a característica desta igreja. O governo do Espírito Santo, ele tem uma continuidade de manifestação. O Espírito pode fazer algo naquela igreja. O Espírito pode se manifestar e dizer o que ele quer. Por quê? Porque o ambiente desta igreja é um ambiente saudável. E aqui é muito lindo, porque olha para o texto. Enquanto adoravam o Senhor, enquanto eles adoravam o Senhor, então o governo do Espírito Santo podia se manifestar. O texto diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Fale comigo, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É importante você entender o ambiente dessa manifestação do Espírito Santo. É um ambiente de adoração. Fale comigo, uma igreja cujo ambiente de adoração é genuíno, o Espírito pode se manifestar. É nesse ambiente. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Queridos, eu amo como John Piper, ele coloca a visão da expansão missionária da igreja. E isso é muito importante a gente entender. Que a expressão de uma igreja adoradora é o autocompromisso desta igreja com a missão de fazer discípulos. Vou repetir. A expressão de uma igreja adoradora, ou seja, o que revela uma igreja adoradora, é o autocompromisso dela com a missão de fazer discípulos. E ele diz assim: a adoração a Deus é o alvo da igreja, mas também é o combustível para o ministério prioritário da igreja de fazer discípulos. A igreja só faz discípulos porque a adoração lá em Igrejinha não existe na cidade, em toda a cidade. Olha, eu vou explicar essa frase, tá? Para não ficar mal entendida. A igreja só faz discípulos porque a adoração não existe. Deixa eu explicar. O Espírito manda o povo sair de Jerusalém, os discípulos, para todas as regiões, Samaria, Judéia, Samaria e Confins, Judéia, Samaria e Confins, sabe por quê? Porque ele queria que não apenas em Jerusalém o povo adorasse. Ele queria que a adoração chegasse na região da Judéia, que as pessoas se convertessem em Samaria e pudessem adorar a Deus, que as pessoas chegassem nos gentios, que o evangelho chegasse aos gentios e eles pudessem adorar a Deus. Então olha como ele continua dizendo: esta é a maneira de dizer a todos que a alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado, tribal, nacional ou étnicos, não. É uma visão de Deus para todos. É por isso que nós vamos fazer discípulos daqui aos confins da terra, porque provamos a alegria de adorar a Jesus, e agora nós queremos que todas as famílias da terra sejam incluídas, disse John Piper. E aí Salmo 22 diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Então perceba que o olhar de Deus, ele é para as nações, que todas as nações possam adorá-lo. Então esse ambiente de adoração promove para o Espírito Santo a liberdade de que o Espírito Santo possa dirigir esta igreja e orientar esta igreja em contínua manifestação. É o Espírito quem atua no meio da igreja dando direção e comando. Fale comigo, é o Espírito que atua na igreja dando direção e orientação. E amado, eu gosto muito de dizer que é diferente saber que o Espírito Santo está para saber que ele se manifestou. Nós recebemos esse final de semana o Freedom aqui, né? Nós tivemos a conferência Freedom, que foi maravilhoso. Quantos aqui estiveram? Olha aí, ó, que lindo, foi uma bênção, foi uma visitação do Espírito.
E nós recebemos pastores de outras regiões aqui, e um desses pastores lá de Paranaguá eram amigos nossos de longo tempo, mais de 20 anos, eles ficaram lá em casa. Queridos, deixa eu explicar para você o que é a manifestação do Espírito Santo. Olha só, você pode ter pessoas na sua casa hospedadas, que elas vão entrar, ficar lá, entram para o quarto, saem do quarto, sentam na mesa, comem, volta para a mesa, vai na sala, mas eles não se manifestam falando nada do que eles pensam, nada do que eles sentem. Não pode? A pessoa estava na sua casa, mas ela entrou e saiu sem você saber nada que ela pensa. Sim? Você pode inclusive fazer uma reunião de trabalho e entrar na reunião e sair sem se manifestar, não pode? Mas você estava na reunião, não estava? Mas você não se manifestou. Preste atenção. Nós podemos fazer uma célula e saber teologicamente que Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, mas ele não se manifestar. Ele está lá por quê? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Jesus está lá, amém? Você pode se encontrar com um discípulo no café, eu posso me encontrar com você no café, e eu sei que porque nós dois amamos Jesus, o Espírito Santo vai estar lá, mas nós podemos não ter nenhuma experiência com o Espírito Santo lá, certo, gente? Por quê? Porque saber que está é diferente de dizer assim: ei, o que você pensa? E você então ouve a pessoa, e essa pessoa se manifesta, certo? Uma igreja, quando se encontra como aqui hoje, ela pode simplesmente saber que o Espírito Santo está aqui, mas nós estávamos meia hora antes aqui orando e dizendo: Senhor, nós queremos a tua manifestação entre nós. Porque nós, quando nos encontramos, nós sabemos que Ele está, mas o que nós queremos é que Ele manifeste a sua presença. Porque quando Ele manifesta a presença, vem, fale comigo, conselho, poder, sabedoria, instrução, repreensão, fale comigo, salvação, curas, milagres. Opa, aí é diferente. Então, fale comigo, manifestar a presença é diferente de apenas estar presente. E é no ambiente de adoração que o Espírito livremente se manifesta. O que está acontecendo nessa igreja de Antioquia é assim: enquanto eles adoravam, jejuavam, louvavam, a Bíblia diz, o Espírito disse para eles: separa para mim Saulo e Barnabé, separa, eu tenho um propósito agora diferente. O coração de Deus estava batendo além da Antioquia, porque o coração de Deus bate pelas nações. E agora Deus estava dizendo: eu quero agora que vocês se movam daqui, vocês vão para a região de Chipre. É lá, tem algo para acontecer em Chipre. Tem algo para acontecer em Igrejinha. Tem algo para acontecer no Vale dos Sinos. Tércio, tem algo para acontecer lá na Zona Sul. Tércio, tem algo para acontecer. Pastores, tem algo para acontecer lá. Deixa eu contar uma coisa para a igreja que vocês não sabem. Agora eu vou revelar, porque nós estamos muito felizes. Nós estamos no céu. Mas, queridos, em 2022, dia 13 de outubro, quando Deus falou essa visão para nós, nós saímos, eu e Martinha, nós viajamos, estávamos indo para uma conferência na Colômbia, de discipulado, e lá na Colômbia o Senhor confirma essa visão, e nos deixa claro como é que Ele ia fazer essa visão se cumprir. E quando Ele fala aquilo, eu lembro que eu e Martinha, a gente começa a chorar, porque Deus estava dizendo: eu vou expandir, eu vou multiplicar. Eu não quero que a igreja de Monte Serra fique centrada lá no ambiente do aeroporto, não. Eu quero espalhar, Tessa, eu quero espalhar. Martinha, é isso que eu tenho, eu volto. E aí lá Deus fala: ó, você vai pegar o Leandro e a Cris, vai pegar o Michel e Carlinhos, vai pegar o André e a Lid, vai pegar o Ranulfo e o Regina, vai começar com eles 4. Bom, tudo bem, ele falou comigo, mas agora tem que falar com eles, né? Certo? Você imagina que a gente volta de lá depois de chorar, processar isso com o Espírito Santo, porque o que Deus estava dizendo era assim: separa para mim, separa o Leandro e a Cris, separa o Michel e a Carlinha, separa o André e a Lide, separa o Ranulfo. E a igreja, não é o Tércio Martinha, precisa enviá-los. Eles já caminham com a igreja aqui, o André, Leandro,
há 19, 18 anos como pastores. O Michel há 15 anos, 14 anos. Falou, prepara. E o Ranulfo tinha 11 anos com a gente. E o Senhor falou assim, vocês vão começar a enviar primeiro o Ranulfo. E aí, gente, nós oramos. Quando a gente conversou com os pastores, a gente saiu, se retirou, foi no meio do mato para uma conversa. Vamos para lá, passar um dia inteiro. Você quer saber como é que foi esse dia? Quer saber a verdade, né? Que a gente só fala a verdade, amém? Augusto não parava de chorar. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Mas chorando por quê? Porque a gente não queria se separar. Porque o nosso sonho sempre foi, não, a gente vai estabelecer essa igreja, ela vai crescer todo mundo junto. E o Senhor falou, não, eu vou multiplicar. Gente, foi um chororô, foi um negócio assim. Mas tinha um outro sentimento junto, deixa eu te dizer. Tinha uma visão espiritual. Então era um misto, porque ao mesmo tempo tinha uma clareza de uma visão diante de nós, que não era do teste de Martinha, era uma visão de Deus, dizendo assim, mas é assim que eu quero. Então ao mesmo tempo tinha aquele sentimento de, meu Deus, nós estamos diante de uma visão de Deus. Agora nós vamos orar, passamos 3 meses a 6, foi exatamente isso, em oração para o Espírito decantar, porque tinha uma convicção no meu coração da Martinha, mas a gente sabe que Deus tinha que confirmar isso no coração da equipe. Então Deus foi trabalhando no coração de cada um deles, até que cada um deles foi chamando no seu tempo a gente, dizendo, ó, Deus está dando paz, é isso. Deus está dando paz, é isso. Nós vamos obedecer, nós vamos. E gente, aí que em 6 meses a gente abriu isso para a igreja. Depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Por quê, querido? Porque nós estávamos como líderes, servos dessa igreja, dizendo para a cabeça da igreja. Porque o cabeça da igreja é Jesus, amém? Então nós estamos dizendo, a cabeça está dando um comando. E a gente tem que fazer o quê? Imagina o cérebro dando o comando para esse braço, ele diz, mas eu não quero ir não. Não, mova-se perna, não, eu não quero, eu quero ficar para cá. Não faz sentido. Então, queridos, Deus começou esse processo tão poderoso. E hoje, se você pegar qualquer um dos pastores, qualquer um deles, e falar assim, você quer ficar aqui no aeroporto? Eles vão dizer assim, eu amo a igreja, eu amo todo o povo do aeroporto, mas eu quero estar onde Deus está, onde Ele está dizendo. É tão lindo olhar para o Leandro, para o Michel, para o André, e ver a alegria que eles estão, as esposas. E o Ranulfo, deixa eu explicar o que a igreja precisa saber do Ranulfo, que ninguém sabe. Porque quando o Espírito falou que primeiro era o Ranulfo, e o Ranulfo, nosso pastor amado, querido, mas ele era o mais novo desse grupo, no sentido de DNA da igreja. Então a gente disse, bem cá, mas o Ranulfo para Gravataí, mas Gravataí, o Leandro e a Cris estão morando lá, não é mais óbvio que seja o Leandro e a Cris. E o Espírito diz, não é o Leandro e a Cris, é o Ranulfo, e ele vai ser o primeiro. Então parecia que era oposto ao lógico. Era uma incoerência, mas aí a gente obedece a Deus e envia o Ranulfo. Só que 1 ano depois o Ranulfo é chamado por Deus para ir para Cristolândia, lá em Curitiba. E a pergunta que ficou no ar foi, vem cá, a igreja ouviu errado, a igreja discerniu errado. Deixa eu dar para você uma história dos bastidores que você não sabe. 1 ano depois, quando a gente está sentando com o Ranulfo e Regina, querido, aqui, numa das salas, porque Deus estava falando com eles que era hora para ir. Não é? Ele fala algo para mim, para a Martinha, com a Regina, assim, tão profundo que vocês não têm noção. A gente lidando com aquele fato, né, da igreja em Gravataí também, dizendo, vem cá, mas quem é que vai ficar aqui, como é que é isso? E o Ranulfo e a Regina falam assim para nós, Teste, Martinha, a gente tem algo para falar do nosso coração. E quem conhece a história do Ranulfo aqui sabe que ele foi criado sem pai. Sabe que o Ranulfo com 9 anos recebeu uma arma e começou a fazer assalto, que se tornou um bandido, foi bandido por não sei quantos anos, se converteu. Ao se converter, se apresentou para pagar os crimes na prisão, foi preso. E lá dentro da prisão planta uma igreja. A história do Ranulfo é linda. Era uma história de restauração. Mas agora ele está diante de nós dizendo assim, Teste, eu tenho convicção que Deus mandou você, a Martinha, a igreja e a nossa equipe toda nos enviar para Gravataí. Eu tenho convicção, nós precisávamos disso. Eu, Ranulfo, mas por quê? E aí ele conta isso, porque nesse 1 ano
Deus me curou. Escuta isso que eu vou falar. Ele disse para mim: Técio, eu nunca tive um pai que me entregou alguma missão e disse que eu era capaz. Quando a igreja decidiu me convidar para que eu fosse enviado para Gravataí, e essa igreja me confiou as ovelhas dele, de Jesus, e você e a Martinha, como os líderes da igreja, junto com a equipe pastoral, fizeram isso, Deus estava me curando, porque você confiou em mim, como um pai confia num filho, entregando seus filhos para cuidar. E eu, que nunca tive um pai para acreditar em mim, fui curado na área da paternidade, através desse envio. Quem estava aqui no dia, olha, celebra isso mesmo, porque quem estava aqui no dia do envio do Ranulfo e Regina, lembra, e aquela cena nunca mais vai sair da nossa cabeça como igreja, porque nenhum de nós sabíamos que naquele dia que ele saiu aqui com a Regina, aquele povo todo para Gravataí, ele estava sendo curado numa área da ferida, onde Deus fechou um ciclo da vida dele de cura, para que ele pudesse exercer esse ministério agora lá em Cristolândia, em Curitiba. Quem viu o Ranulfo lembra que ele saiu assim, né? Gente, era tanta alegria, mas nenhum de nós sabia que Deus estava curando o Ranulfo. E para a glória de Deus, deixa eu dizer, nesse movimento todo, quando ele foi para lá, Deus vai e nos dirige, nos fala conosco, com o time, com a liderança, que era o André e a Lide, que deveriam ir junto para pastorear Viamão e Gravataí. E gente, desde setembro do ano passado, quando André e Lide começaram a ir para lá, Deus está continuando uma linda obra naquele ministério da nossa igreja lá em Gravataí. Deus não é lindo? Não é lindo o Espírito Santo ter liberdade para dirigir a igreja? Por último, querido, uma igreja comprometida com o ministério prioritário de fazer discípulos. Ela é uma igreja que tem na obediência ao Espírito Santo o sinal da sua maturidade espiritual. O texto diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Fale comigo: impuseram-lhe as mãos e os enviaram. As duas ações que nós fizemos hoje à noite aqui, impor as mãos sobre o Maicon, sobre a Natália, sobre a liderança e enviá-los para a igrejinha, é o que nós faremos a semana que vem aqui com o Michel, Carlinha e todo o povo lá do Vale dos Sinos. É exatamente o que está acontecendo aqui nesta igreja. Por quê? Porque uma igreja madura espiritualmente, ela obedece à ordem do Espírito Santo sem entender. Foi o que você falou, Michael. A gente não precisa entender, a gente só precisa ter a paz que excede a todo entendimento para poder obedecer. O que Deus está falando com você? Sabe por quê, queridos? Tudo que é a Monte Serra vai experimentar de fruto, tem ligação com a obediência. Tudo que eu vou experimentar de fruto na minha casa, na minha família, vai ter relação com a obediência. Tudo que você vai experimentar na sua vida pessoal, casamento, família, empresa, profissão, tem a ver com obediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que maturidade tem a ver com o quanto eu conheço a Bíblia. Deixa eu dizer, se você não conhecer a Bíblia, você não pode obedecer a Deus, certo? Então conhecer a Bíblia é importante, porque pelo conhecimento da Bíblia você conhece a vontade de Deus. Mas a maturidade espiritual não consiste no quanto você conhece da Bíblia. A maturidade espiritual consiste do quanto você aplica aquilo que Deus já te ensinou. É sobre isso. Essa igreja de Antioquia não pensa duas vezes. Ouve para mim, ouve comigo o que esse texto fala para mim. Que uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, ela não precisa mais fazer perguntas, ela precisa apenas obedecer. Uma igreja que ouve o Espírito Santo,
ela não precisa ser paralisada pelo medo, ela só precisa obedecer. Uma igreja que ouve o Espírito Santo, ela não olha para os recursos que ela tem financeiro, porque ela sabe que o Senhor é o dono do ouro e da prata e não vai faltar recursos para aquilo que Deus está mandando. Em suma, uma igreja, uma pessoa, uma família que ouve o Espírito Santo não dá desculpas, apenas obedece. Fala para quem está do seu lado: ei, só obedece, creia. O Espírito Santo está falando contigo. Ei, obedece. Para de dar desculpa. A coragem daquela igreja, a confiança em Deus, a ousadia e a obediência da igreja de Antioquia marcou a história do avanço missionário no primeiro século. Eu quero terminar, minha conclusão. Olha comigo, versículos 4 a 12. Vai comigo para o versículos 4 a 12, a nossa conclusão. O texto diz assim: enviados pelo Espírito Santo. Amém, gente? Mas não foi a igreja de Antioquia que enviou? Ei, não foi? Olha que lindo como a Bíblia vai posicionar isso. Não é a Monte Serra que está enviando o pessoal de Gravataí? Não. Quem é que está enviando? Ei, olha que coisa profunda. Tem uma garantia nisso aqui. Sabe qual é a garantia? Maicon, Natália, Igrejinha, Vale dos Sinos, Zona Sul, Gravataí. Sabe qual é? É que vai dar certo, porque é o Espírito quem está nesse projeto. Sabe qual é a única possibilidade dos teus projetos e os meus darem certo? É saber que você está entrando nisso enviado pelo Espírito Santo. E presta atenção, é possível que você esteja aqui hoje com um grande desafio, mas você não ache que esse negócio do Espírito Santo precisa estar envolvido no que você está. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele envolve-se com o movimento, não é da igreja de Jesus, é do reino dele. Então, se você é parte da igreja de Jesus e nós somos discípulos, parte, tudo que envolve a sua vida e a minha vida tem a ver com o Espírito Santo de Deus. O que significa é que, qual é a sua vocação, profissão, projeto que você está hoje? O que Deus está dizendo para você é o seguinte: você pode continuar vivendo a sua vida sem querer saber o que o Espírito quer fazer, mas você tem outra maneira de viver. É você entrar nisso, pega o teu projeto, a visão que Deus está dando e perguntar: isso é uma ordem, uma direção do Espírito? Ele está me enviando para isso. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você na sua profissão para que dê certo e isso revele a glória de Deus. É isso. Não revele a tua identidade, não revele o nome da tua empresa, não é isso. Não revele o nome. Eu sempre digo isso para a equipe lá nos bastidores das nossas reuniões. Nós não estamos aqui para levantar o nome da Igreja Batista Monte Serra. Nós só temos o compromisso com o nome. É o nome de Jesus, amém? A tua empresa tem uma identidade lá. Legal, mas deixa eu te dizer, sai daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero fazer projetos enviados pelo Senhor, porque eu quero levantar o teu nome nessa cidade. E eu tenho certeza de uma coisa, que à medida que esse é o teu compromisso, a tua empresa vai prosperar e vai ganhar na cidade. Presta atenção, não é nome, é credibilidade. Porque não é sobrenome, o nome é o de Jesus. Agora, como empresa, eu preciso ter credibilidade. Como profissional, eu preciso ter credibilidade. Vamos falar de você, vamos falar da empresa. Não é sobre o nome. Pode ir lá, viu? Gente séria, comprometido, excelente, o que fala cumpre. Gente honesta, inimigo da corrupção e do ganho desonesto. Gente digna. É isso que vão falar de nós. Por quê? Porque nós estamos nos movimentando pelo Espírito nessa cidade. O que vai acontecer? Você lembra quando eles chegam em Chipre? Lembram o que o texto diz? Lembra de Elimas, o mágico? Lembra do procônsul? O mágico, o Elimas,
servia ao procônsul, eram amigos. E esse procônsul, quando chega lá, que era um líder da cidade, lá em Chipre, ele ouve falar do que Paulo está fazendo, do evangelho de Jesus, e ele chama Paulo, mas a Bíblia diz que Elimas entra no meio para impedir que esse procônsul se converta. Por quê? Porque na cidade onde o evangelho chega, Deus vai alcançar o mais simples ao nobre da cidade, porque o que ele quer é alcançar toda a cidade, de norte a sul, leste a oeste, de todas as classes sociais. Ele quer revelar o seu amor. Mas o diabo se levanta para impedir isso. Mas esse texto diz o seguinte: que cheio do Espírito Santo, fale comigo, cheio do Espírito Santo, aquele homem é repreendido, o diabo é repreendido na vida daquele homem. Ele fica cego temporariamente. Então aquele procônsul se converte naquela cidade. E a Bíblia diz que ele é tão impactado, que o texto diz assim: ele creu em Jesus e ficou impressionado com o poder de Deus. Sabe o que eu creio? O que eu creio é que se nós como igreja Monte Serra, vamos lá com as mãos de novo, fala comigo assim: decidimos ser cheios do Espírito, cheio do fruto do Espírito, e agir na cidade com os dons espirituais. Sabe o que vai acontecer? Por onde eu e você passarmos dessa cidade, haverá manifestações do Espírito. Amanhã, lá onde você vai chegar, na sua faculdade, no seu trabalho, cheio do Espírito e agindo pelos dons do Espírito, manifestações do Espírito vão acontecer lá. E as pessoas, como o procônsul, ficarão impressionadas. Sabe o que é essa impressão, esse impacto? É a manifestação da glória, do poder de Deus, que não se explica, só se sente. Você quer ser parte desse movimento? Quantos aqui querem? Então eu quero te convidar a ficar em pé. Você recebeu a sua ceia aí, não é? Recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, vai chegar para você aí. Toda a nossa equipe está ali posicionada. Por gentileza, traz para mim aqui, por favor, também, por gentileza. Obrigado. Eu queria que você pegasse o seu cálice agora, o seu pão. Eu queria que você abrisse e pegasse o seu pãozinho. E nós pudéssemos celebrar a ceia do Senhor entendendo que esta é a razão. Esse é o motivo. Porque a pergunta é: mas Técio, por que todo esse movimento daqui para os confins da terra? Está aqui, levanta a mão aqui, levanta a tua ceia aí. Está aqui, a razão é essa. Preste atenção, que coisa profunda. A Bíblia diz que Deus nos amou. Fale comigo, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou. A palavra é Ele enviou o seu único filho Jesus para vir à terra. Olha só que coisa profunda. Por que nós estamos enviando as pessoas? Por que, queridos? Porque Deus foi quem começou essa obra missionária. Isso aqui simboliza exatamente isso. Deus amou cada um de nós, Noel, de tal maneira que Ele falou: eu vou enviar o meu filho lá, porque eu não posso perder ninguém. Nós estamos enviando uma igreja para a igrejinha, porque aquela igrejinha tem que virar uma igrejona, porque está cheio de pessoas que precisam ser adoradoras lá. Nós estamos enviando para a Zona Sul, para o Vale dos Sinos, para Gravataí, para onde Deus mandar, porque primeiro Ele enviou. E fala para o seu irmão assim: Ele enviou Jesus porque Ele amava você e a mim. Falei para ele: por causa de nós, por causa de você. Pode falar para a pessoa aí sem nenhuma timidez: Deus enviou Jesus por causa de nós, gente. Você entende que é sobre isso? O cálice que representa o sangue derramado naquela cruz era para dizer o seguinte: ei, você não vai precisar pagar. Eu já paguei a conta, eu paguei com meu sangue. Agora, se você crê no que eu fiz, você será perdoado de todos os seus pecados.
Esse pão que simboliza o corpo dele, que foi esmagado por mim, por você, simboliza o seguinte: olha, querido, se você tivesse que pagar essa conta, você teria que sofrer, mas eu estou sofrendo no teu lugar. É por isso que essa igreja está posicionada diante do Senhor dela, dizendo: Senhor, tudo o que nós somos, faz assim com as mãos assim, ó, tudo o que nós somos e temos, faz assim, oferece para Ele. Deus é teu, porque nós queremos ser enviados para essa cidade, para nossa empresa, para cada canto desse estado, Brasil e mundo. E vou dizer mais: para a glória de Deus e pela fé, se nós continuarmos sendo governados pelo Espírito aqui, esse movimento ele não vai parar. E alguns de vocês, Deus vai dizer: eu quero você mudando lá para aquela cidade, mas é a minha empresa. Leva a empresa junto. Você vai para lá agora, e lá eu vou fazer algo tremendo através de você. E de casa em casa nós seremos um farol do amor de Jesus nessa cidade. Eu quero te convidar a comer do pão com esse espírito de gratidão, porque Deus enviou Jesus. Diga: Senhor Deus, obrigado por ter me amado a ponto de ter enviado o teu único filho à terra. Ele veio na condição de servo e homem, por amor a mim. E aqui se fez o cordeiro, que foi a uma cruz injustamente, assumindo o meu lugar. Obrigado, Deus, por tão grande amor. É com esse coração que eu convido você a participar do pão. Comamos todos juntos. Esse cálice, que representa a nova aliança, essa aliança que agora me faz entender que eu não sou salvo pela lei, mas pela graça, mediante a fé nesse sacrifício de Jesus, onde agora a marca não é mais um prepúcio marcado, mas é o Espírito que marca o meu coração e diz: você é meu povo, você me pertence. E Ele batiza você e eu no Espírito Santo. Esse Espírito agora diz que eu e você somos propriedade dEle. E essa nova aliança deixa claro para você e para mim que nós não seremos redimidos e salvos por causa das nossas ações, mas por causa do amor dEle, da graça dEle, mediante a minha fé no que Ele fez. Essa aliança que é inquebrável, que ela é eterna, é a que Jesus fez comigo e com você como sua igreja. E um dia Ele virá buscar esta igreja que vai permanecer em santidade, buscando como uma noiva se preparar para o grande dia do casamento, das bodas do Cordeiro. A Ele toda honra, a Ele todo louvor. Levante aqui e diga: a Ti, Jesus, toda honra, todo louvor e toda glória, hoje e para todos sempre. Amém. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar.